A Iman Vellani, né, atriz que interpreta Kamala Khan na série da Miss Marvel, botou a boca no trombone pra falar mal do jeito que trataram o Raio Negro e Multiverso da Loucura e pra criticar também as decisões estranhas do Kevin Feige com relação a todo esse universo cinematográfico da Marvel. Galera, o que tá acontecendo? Será que é treta na Marvel? Vem comigo que eu vou te dar detalhes de tudo que ela falou, explicar se ela tem razão ou não, vou dar também minha opinião sobre isso e qual foi a resposta do Kevin Feige. É treta! Vamos lá! Inês Transpeter aqui. É engraçado quando a gente pensa, né, que tá chegando uma atriz nova no SEMI, você já imagina que ela vai fazer o possível pra aceitar tudo que todo mundo tá falando, né? Ainda mais sendo jovem, assim, porque, pô, você tá chegando agora, você não vai sentar na janela, concorda? Você vai de levinho ali, conquistando teu espaço, fazendo de tudo pra não ser demitida. Mas a Iman Vellani não quis nem saber disso. Essa garota é gente como a gente, cara. Ela é super carismática. Ela consegue até, transportar todo esse carisma pra tela, né? A gente viu isso no primeiro episódio da Miss Marvel. O carisma dela passa pra tela. Ela é carismática, ok? E nas entrevistas dela, ela tá mostrando que realmente é muito gente como a gente mesmo. Tipo, ela é a nossa porta-voz. Ela fala o que a gente às vezes tem vontade de falar. Ela chegou a ficar brava com o jeito que trataram o Raio Negro e Multiverso da Loucura. Trataram ele muito mal. Não deixaram nem ele falar. Coisa louca. Porque, pô, perguntaram pra ela o que ela achou do filme e a resposta dela foi exatamente isso aqui. Abre aspas. Tenho muito o que falar sobre, mas aqui vai o meu resumo. Eu amo o Sam Raimi, mas e quanto a como o filme tratou o Raio Negro? Sério, eu nem me importo com nada que disserem. Raio Negro é o meu cara, e eles o sujaram. Eu não gostei disso. Fecha aspas. É o que eu falo, vai ter gente que vai falar: ah, Pedro, mas é só adaptação, tem que aceitar tudo. Galera, quem é fã de verdade, quem gosta de quadrinhos, quem gosta dos personagens, quando vê o que fizeram com o Raio Negro naquele filme, fica tipo, what the fuck, que bosta é essa? Porque o Raio Negro, ele é um mega de um overpower, né? Pô, um personagem tão imponente, tão poderoso, ser tratado daquela forma, fica feio demais. Ah, Pedro, mas a Wanda manipulava a realidade. Galera, o ponto nunca foi esse, sabe? Nunca foi se o Raio Negro vence ou não vence a Wanda. A discussão não é essa. O ponto aqui é que o jeito que foi feito foi ridículo. Primeiro que o Raio Negro não tem só a voz, ele tem super força, super velocidade, ele manipula a matéria. Ele tem mais de 300 outros poderes diferentes. E eu não tô brincando não, ele tem dezenas de poderes diferentes. Ele é mega apelão. E no filme ele fica botando a mão na boca, como se a única coisa que ele pudesse fazer é usar a voz. Isso tem sentido pra vocês? Tem sentido? Pode ter pra você, pra atriz não tem, né? Pra mim também não tem. E outra, né? Como é que a própria voz dele explodiu o crânio dele? Tipo, vamos lá, você fecha a boca dele, a voz dele só não sai. Independente se a boca dele tá aberta ou fechada, essa energia vai passar pelo pescoço dele, pela boca dele. Vai ecoar lá na caixa craniana. O poder já tá dentro dele de todo jeito. Na hora que sai, passa por ele. Que diferença faz se a boca tá aberta ou fechada? Concorda? Não tem sentido o cérebro dele explodir. Se fosse assim, ele só poderia usar o poder dele uma vez e ele morreria junto, concorda? Então, né, a Iman Vellani tem toda a razão quando ela diz que foram sujos, né, com o Raio Negro e trataram ele mal no filme. Foi tratado que nem bosta mesmo. Ela tá dizendo isso, tipo, pegaram e não usaram o personagem como tem que usar. E fora que além de poderoso, ele é um personagem super profundo. Tem um background muito bom, não deveria ter sido tratado da forma genérica como foi. Todos os Illuminati, na verdade, foram tratados de forma super genérica ali. Até o Reed, que é super inteligente, o maior gênio da Marvel, que já humilhou o Tony Stark, inclusive, ele tava mais pra um burro no filme. Então o que eu quero dizer é que a maior super equipe de maiores gênios da Marvel foi tratada que nem um bando de idiota, né? Outra coisa que a Iman Vellani falou foi que ela não gostou do Kevin Feige querer que o universo principal do SEMI seja o universo 616. Abre aspas. Tipo, eu gostaria de dizer que os quadrinhos são 616. Não acredito que o CM seja 616. Por mais que Kevin Feige queira nos fazer pensar que é 616, não é. É 199999. Fecha aspas. Bom, pra quem não entendeu o que ela disse, eu vou explicar, tá? É que assim, nos quadrinhos, a numeração do universo principal da Marvel lá é 616, ok? Cada universo dentro do multiverso tem um número. O universo canônico dentro dos quadrinhos é 616. É o universo principal nas HQs. É onde acontecem todas as principais histórias do cânone da Marvel. E nas HQs, volta e meia, tem cenas do multiverso mostrando o universo do cinema. O universo do SEMI sendo o universo 199999. Pois é, nas HQs mostra o universo do cinema. Tanto que nas wikis, o universo do SEMI é listado e numerado igual nos quadrinhos como universo 199999. Só que agora nos filmes estão dizendo que o SEMI é o universo 616. Tipo, assim, galera, nessa eu tenho que ficar do lado do Kevin Feige. Eu acho que tem que separar as duas mídias, quadrinhos e cinema. E, pô, 616 é um número muito simbólico pra Marvel.
É um número muito importante. E a Marvel vende camisa com esse número, sabe? É uma coisa que faz parte da marca da Marvel. Então é importante levar isso pro cinema, pro grande público, pra audiência. Levar um elemento importante da marca deles. Só imagina o quanto de camisas com a estampa meio-meio não cresceram em vendas, desde que o Sam assumiu que aquele é o universo meio-meio. Só fica estranho na minha cabeça porque, porra, o Mistério, né, o personagem, ele tinha inventado que aquele era o universo meio-meio. Tinha um roteirista lá que trabalhava pra ele e inventava essas histórias da cabeça. Mas no final das contas, coincidentemente, aquilo da numeração existia e ele tava certo. Qual era a chance do Mistério ter acertado o número, né? No multiverso com números infinitos? Ele tinha que ter jogado na Mega Sena. Como que o cara inventa uma história do rabo e tava certa? E aí, Kevin Feige, como é que você vai explicar essa? Já pensou, alguém pergunta pra ele, vai falar, ele vai assobiar, né? A Iman Vellani tem que te cobrar essa aí também, né? E óbvio, ela falou tudo isso aí sendo sincera, mas em tom descontraído também, lógico, né? Até disse que mandou mensagem pro Kevin Feige reclamando desse negócio aí de universo meio-meio, ele só respondeu com uma carinha triste. Já pensou? Tu é o chefão da Marvel. E vem essa mequetrefe, começa a te mandar mensagem reclamando do Raio Negro e o universo meio-meio. E pô, tu é o chefão, vai responder o quê? Tu não sabe? Você foi acuado por uma mequetrefe e tu tá errado. Já aconteceu comigo, você acha que não? Perdi na discussão pra um garoto de 10 anos. Fazer o quê? Eu fiquei... Passou, passou. Passou porque eu não me meto mais, porque senão eu perco todos também. Bom, imagino que o Kevin Feige, no mínimo, deve ter se arrependido de contratar ela. Brincadeira, não. Ela tá mandando bem pra caramba. Eu acho até que isso é bom, né? Eu vi muita gente que se interessou em ver a série da Miss Marvel por causa dessas entrevistas da Iman Vellani, mostrando que ela é carismática, ela é fã de verdade como a gente. É porque ela manja de histórias em quadrinhos, tá? E você, comenta aqui embaixo. Você acha que vacilaram com os Illuminati? Você concorda com ela nesse ponto? Você acha que, principalmente, vacilaram mais com o Reed Richards ou com o Raio Negro? Na sua opinião. Ou não, é isso mesmo, porque é multiverso? Cada um tem um poder que tem que ter, vai. Manda ver nos comentários que é importante. E lógico, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto, galera! Muita informação nerdística, só o que é top pra caramba, o filé vai pra você, mastigado com quem realmente lê quadrinhos. E aqui é só isso, galera, universo nerdístico, como ele tem que ser. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!